Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo uma série de vídeos contando um pouquinho da nossa história, da nossa vida. Então, se você quiser saber o que aconteceu antes aí, corre aí nos vídeos anteriores, tá bom? Espero que vocês gostem e mandem para alguém aí que acha que vai ser, para alguém que acha que vai ser útil essas coisas com o que eu tô compartilhando, tá? Muito obrigada. Eu estava comentando que eu estava separada e o Everton me falou algo que realmente me fez pensar diferente depois que eu comecei aí na igreja da Assembleia, né? Então, aquilo que ele me falou, que realmente se fosse para começar algo tinha que ser para valer, tinha que ser para mudar de vida, fez muita diferença para mim, porque eu comecei a pensar que aquela minha atitude realmente talvez não seria correta, de eu só ir lá, se alimentar e continuar minha vidinha. Ele me fez perguntar, nossa, mas ele me fez questionar e me perguntar para mim mesmo, tipo assim, tá, e tu vai fazer só isso? Ele vai mergulhar de cabeça e tu não? É, então, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele acabou mudando de casa, ele acabou se mudando para bem pertinho da nossa casa, praticamente do lado, na casa da mãe dele. A mãe dele na época não estava morando do lado do salão, então ele voltou a morar bem do ladinho da nossa casa. Mas a gente continuava só trocando algumas mensagens durante o dia, não se falava muito. E teve um dia que teria culto, e aí a mãe dele me chamou para almoçar, fui almoçar com eles, comentei que iria ter o culto à noite, e a dona Beth falou para ele, por que você não vai com ela, né? E aí ele só falou assim, se ela quiser, eu vou. Eu falei, se você quiser ir, podemos ir junto, né? Eu falei para ele, na assembleia isso. E aí nós fomos. Mas foi muito esquisito porque, confesso para vocês, porque todas as pessoas que iam na assembleia, todas não, né? Eu tô exagerando, mas muitas pessoas, elas eram ali do bairro ou então do bairro aonde tinha verdureira. Então as pessoas nos conheciam, sabiam da nossa vida, sabiam da nossa história e foi muito estranho. O Everton não se sentiu assim muito bem lá, assim por esse fato, né? E aí ele me convidou, perguntou se eu não gostaria de ir visitar o Bola de Neve que tinha em Joinville. A gente lembrou, ele lembrou, na verdade, que o nosso sobrinho lá em Colombo, ele frequentava o Bola já fazia um tempo. Parecia ser uma igreja muito bacana, assim. E aí ele me convidou, perguntou se eu não queria ir como amiga, né, dele, para visitar o Bola, para ele não ir sozinho, já que ele não conhecia ninguém. Ele procurou um endereço, tudo, eu aceitei o convite dele. E aí a gente começou a frequentar os cultos no Bola. Eu acho que isso era já no segundo mês, mais ou menos, porque a gente ficou mais ou menos uns 2 meses separado. Porque a gente ficou frequentando, eu acho que mais ou menos um mês. Eram muitos cultos. E a gente ia na quinta e ia no domingo. E todos os cultos que a gente ia junto falava sobre perdão. E era impressionante. E a gente chorava muito, a gente chorava junto, mas a gente continuou indo como amigo. Ele falou que ele ia esperar o tempo que fosse preciso, mas que ele estava orando
para que Deus restaurasse o nosso casamento, porque era isso que ele tinha entendido. Quando ele começou a falar com o pai da moça, da outra moça, o pai dela também era cristão. Então, como Deus age, né? Deus, ele começou a ministrar o coração do meu esposo através do pai dessa moça. E aí, era esse homem, o pai dessa moça, que começou a ensinar ele a ler a palavra. Foi o pai dessa moça que começou a ensinar ele a orar. Foi o pai dessa moça que ensinou e falou para ele, chamou a atenção deles, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo não era correto. E Deus usou a vida desse homem para restaurar o nosso casamento, graças à oração, com certeza, de muitas pessoas. E a gente continuou indo no Bola algumas vezes, como amigos. A gente não foi mais na Assembleia. Eu acho que a gente só foi 2 cultos na Assembleia. E teve um baile que eu tava... Já estava programado para mim ir, porque eu ia arrumar a moça que me ajudava no salão, a Bruninha. Era a festa do colono, da colheita, não sei, ela ia ser candidata a rainha, né? E eu arrumei ela e iria no baile também com ela. E eu sempre gostei muito de dançar, né? Isso era uma coisa que no começo do nosso relacionamento me incomodava muito, porque eu gostava muito de dançar, eu cresci dançando com meu pai, com a minha irmã, enfim, gostava mesmo. E o Everton, ele nunca gostou muito. Então, isso meio não, né? Isso me frustrou um tanto, porque na minha concepção ele não me acompanhava nisso que ele gostava, que eu gostava, né? Então, quando apareceu essa oportunidade de ir num baile, na verdade foi o segundo que eu fui com a Bruna, porque eu fui num outro baile com ela e fiquei a noite inteira sentada de teimosa, né? Enfim. É. E aí, nesse baile eu fui também. E foi muito engraçado esse baile, porque eu tinha amigas mais velhas, assim, sabe? Até eu quero falar, antes de falar desse baile, eu quero falar de uma amiga que me ajudou muito durante esse tempo que eu fiquei solteira, que era a única pessoa com quem eu saía de vez em quando, que ela também estava solteira, que é a Rosana Friedman. Você mora no meu coração. E a gente saiu para alguns lugares juntos, foi passear em Campo Alegre, e ela sempre foi muito alegre, muito divertida. E a gente saiu junto algumas vezes, assim, só para passear e conversar e chorar e rir. E foi maravilhoso esse tempo. Ela é uma amigona, considero ela uma amigona. Ela tem a idade da minha irmã mais velha e ela foi uma irmãzona para mim. Nesse tempo que eu estive solteira, eu quero agradecer muito ela. Ela sabe que eu amo ela muito. E aí, nesse baile, eu fui com uma outra amiga, com outras amigas. A Rosana Friedman não tava, mas eu enchi o meu carro com 3 mulheres mais velhas também. E eu acho que eu sempre atraí esse tipo de mulher, de amiga, não sei, mulheres mais velhas. Com certeza elas tinham muito para me ensinar, mas na época eu não reconhecia isso. Mas elas, como companhia, elas me faziam muito bem. Então eu quero deixar outro beijão aqui para Rosana Brandenburg, que foi uma outra amigona também. A Dona Isolde foi comigo naquele baile.
e a Dona Rose. Eu amo vocês também. Aquele dia foi muito legal. E por incrível que pareça, Deus usou pessoas nesse baile. Deus usou pessoas para falar nesse baile comigo, lá dentro do baile, né? E uma delas era uma cliente minha, que ela já tinha passado também por processo de separação, estava num outro relacionamento, e foi a Viviane. E ela falou assim pra mim, quando ela me viu no banheiro daquele baile, ela falou assim pra mim, o que que tu tá fazendo aqui? Esse lugar não é pra ti, amiga. Esse lugar não é pra ti. Isso aqui não serve pra você. Então, eu acredito e acreditei naquele dia que aquilo foi uma mensagem de Deus mesmo, que aquele não era um ambiente pra mim, e Deus usou a boca dela pra falar isso. Mas o baile foi maravilhoso, a Bruninha participou, foi lindo, me diverti muito com as minhas amigas. E isso foi num sábado, né? Só que o mais interessante é que eu tinha um convite para o domingo, né? O Everton tinha me convidado para ir passear no domingo. Ele ia pegar folga na verdureira. E ele me convidou para ir passear. Só que ele sabia que eu tinha o baile. Então, eu falei para ele, olha, eu não sei se eu vou acordar, eu não sei nem que horas eu vou dormir, porque eu vou no baile, né? E ele, não, tudo bem, tudo bem. E aí de manhã cedo, não, antes de dormir, eu fui dormir 4 horas da manhã. Daí eu falei para Deus assim, eu já estava orando, né? Mais naquela época. Buscando em Deus mesmo, assim, me curar e perguntava para ele o que ele esperava que eu fizesse. Acreditava no casamento, acreditava que na restauração do casamento, mas eu não sabia se eu conseguiria lidar com aquilo, então eu buscava nele isso. Aí eu, antes de dormir, era 4 horas da manhã, se fosse para eu ir junto com o Everton, a gente sairia depois das 6. E aí eu falei para Deus assim, Deus, se tu quiser que eu vá, o Senhor me acorda quando despertar. E eu acordei. Eu acordei com o despertador. Eu dormi 2 horinhas, acordei com o despertador 6 e alguma coisa. Olhei a mensagem, ele já tinha mandado mensagem para mim se eu queria ir junto. Daí eu falei para ele que se ele não se importasse que tivesse uma pessoa dormindo do lado dele, né? Tudo bem. Daí ele falou, não, não tem problema, o mais importante é você estar comigo. Muito bem, daí eu fui. Mas eu não sabia o que seria daquele passeio. Então foi um lugar bem marcante para nós, a gente foi para Antonina, em Morretes. É um lugar muito bonito, tem uma baía muito linda lá. E passamos o dia passeando e conversamos bastante. Chegamos à conclusão porque de alguns dos amigos nossos, né, buscarem tanto a Deus, estarem frequentemente buscando estar dentro da igreja, né, em comunhão com outras pessoas, com outros irmãos. Entendemos essa importância na época. E por incrível que pareça, a gente estava sentado em cima de uma pedra olhando para a baía, as águas bem calminhas assim, né? E aí eu tive uma resposta de Deus que Deus estava aprovando
o nosso relacionamento. E eu simplesmente vi um golfinho. Um golfinho. Nós estávamos conversando e ele apareceu calmamente, assim, por cima da água. Bem tranquilos, bem tranquilinho. E eu comecei a chorar, o Everton não entendeu muito, né? Comecei a chorar. Mas eu entendi no meu coração que aquilo era uma resposta de Deus. De que Deus estava me dizendo que eu era para dar uma chance para o nosso casamento. Meu esposo já estava tentando, mas que eu precisava dar uma chance para o nosso casamento. E aí a gente saiu de lá, não falei nada para ele na hora, fiquei digerindo aquilo, porque vem muita coisa na nossa cabeça, né? A minha família já estava arrumando um lugar na casa, os meus pais já estavam arrumando um lugar na casa deles para eu voltar a morar com eles. E ia montar o salão lá no terreno dele, no terreno que eu ia ganhar do meu pai. Enfim, eu estava replanejando tudo, né? Como eu falei para vocês. E aí Deus me veio com essa. E aí a gente foi almoçar. E daí eu falei para ele. Falei para ele que eu queria. Eu não sabia como ia ser, mas que a gente ia recomeçar. Só que, como eu estava com medo de como isso iria ser, eu falei para ele: só que eu quero recomeçar como se a gente estivesse começando a namorar de novo. Porque até ali eu tinha entendido que a gente tinha feito muita coisa errada. Quer dizer, eu tinha entendido algumas coisas que a gente tinha feito errado. Então eu falei para ele: vamos fazer isso? Tu aceita? E ele aceitou. Ele aceitou e a gente voltou para casa. E eu continuo para vocês no próximo vídeo.